In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é a festa de Santa Brígida, que é uma matrona, quer dizer, uma mãe de família, que vivendo uma vida profundamente dedicada a Deus e à oração, então ela se santificou e é um modelo para nós de uma dona de casa, de uma mãe e também é um modelo de uma pessoa que soube agradar a Deus. Então, para vocês que são mães, ou para vocês que são professores, vale a pena nós hoje pegarmos o exemplo de Santa Brígida. Porque muitas vezes, hoje em dia, nós não temos uma referência boa para nós dizermos, olha, esse aqui é o modelo de uma mãe de família, de uma esposa, ou de uma professora, de uma educadora, que na verdade todas as mães deveriam ser educadoras, porque Deus confiou a missão, essa missão bonita, maravilhosa, de educar os filhos às mães. E é através das mães que as crianças recebem a religião. Então nunca você vai ver, por exemplo, um padre, um religioso, ou mesmo uma religiosa, que não tenha aprendido a viver voltada para Deus, se ela não recebeu isso da sua mãe. Então, a educação mais básica, as coisas mais simples, como por exemplo, a forma de tratar os outros, a reverência que nós temos que ter, a educação que nós temos que ter para com as autoridades, para com as pessoas importantes, ou para com as coisas de Deus, tudo isso a pessoa tem que aprender da mãe. Então é claro que é muito importante a missão também do pai de família. Mas hoje especificamente nós queremos mostrar a beleza e a importância de uma mãe ou de uma educadora na vida da sociedade. Então, para isso, nós vamos explicar essa leitura dessa missa de hoje, que é a leitura do livro dos Provérbios, no capítulo 31. Então, depois, se você quiser pensar mais sobre essa palavra, você veja lá na sua Bíblia, procura lá, Provérbios, capítulo 31, e aqui você vai ver, nessa leitura, como que Deus já colocou nessa palavra das Escrituras toda a explicação do que deve ser a figura da mãe de família. Então, especificamente hoje, falando de Santa Brígida, então nós devemos compreender que essa pessoa, essa mulher, foi realmente um exemplo de uma mãe.
Então ela teve 8 filhos, ela ficou viúva, ela sofreu muitas perseguições, mesmo lá onde era a sua terra natal, na Suécia. E por causa disso mesmo, ela veio viver em Roma, porque ela queria estar mais perto do Papa. Então aqui também é importante a gente ver essa virtude de nós amarmos a igreja e amarmos o Papa. Então sempre nós estamos ensinando isso. E justamente nesses tempos em que nós não temos um verdadeiro Papa, mas temos pessoas ali que estão ocupando a igreja, estão ocupando a sede apostólica para fazer mal para a igreja católica e destruir a fé das pessoas. Então, mais ainda nós temos que ter amor ao Papa e pedir à igreja, como Santa Brígida, que nos ajude para nós termos um Papa e para nós podermos restaurar a fé católica. Então, Santa Brígida também, modelo de fé católica. Por isso que diz aqui, ó, quem encontrará uma mulher forte? Então veja, muitas vezes a gente fala assim que a mulher é o sexo frágil. E de fato a mulher muitas vezes é frágil. Por quê? Porque ela se deixa levar pelas opiniões dos outros. Então, uma mulher forte não é uma mulher que faz academia, né, que fica ali querendo ficar forte no corpo. Aqui a Bíblia está falando que uma mulher forte é uma mulher que é forte na sua alma. E portanto, essa força dessa mulher é que muitas vezes vai mudar os rumos da história. Então, se você lembra das grandes santas, não só a Virgem Maria, Mãe de Deus, mas todas essas grandes santas da história da igreja, elas foram mulheres fortes. Porque apesar da sua fraqueza natural feminina, elas tinham uma tal força na alma e uma força na virtude que elas não cederam ao mal, que elas não se deixaram levar pela fofoca ou pela conversa das pessoas, da maioria, mas elas ficaram firmes naquilo que Deus pediu para elas e naquilo que elas viram que era o correto, que era a virtude, que era a vontade de Deus. Então isso aqui é a primeira coisa, a força da mulher. Então diz aqui, olha, que o seu preço é mais valioso do que as coisas mais raras que você traz do outro lado do mundo. Então por isso que está dizendo nesses termos, para mostrar que é difícil encontrar uma mulher virtuosa, mas que quando essa mulher é forte e é virtuosa, ela tem um preço inestimável. Depois diz aqui, nessa passagem belíssima do livro dos Provérbios, que o seu marido põe a sua confiança nela, né? Confie nele, cor viri sui. Então não é que o seu marido confia, mas o coração do seu marido confia. Então é uma maneira de falar para mostrar que lá na intimidade da alma, esse marido, esse seu esposo, tem a certeza de que ela está sempre fazendo bem, está sempre ajudando, está sempre fazendo as coisas que são para o melhor. Então isso daí também é algo impressionante, né? Como que a pessoa adquire essa confiança e essa sintonia entre um e outro. Então isso aí também é algo raro hoje em dia, porque muitas vezes os maridos não confiam nas suas esposas não confiam no seu marido. E essa falta de confiança vem justamente dessa falta de sintonia com a vontade de Deus. Por quê? Porque se são duas pessoas que estão ali construindo uma vida no casamento, mas cada um buscando os seus interesses, então é claro que não é para confiar, né? Porque cada um vai buscar o que quer. Agora, se são duas pessoas com o mesmo interesse de agradar a Deus e de fazer a vontade de Deus, então ali já não são dois, como diz a Escritura, mas são uma só alma. E se esse casamento se torna uma só alma, então esse casamento também se torna uma força para a igreja. Porque a igreja também tem que ser uma só alma. E como que a igreja se torna uma só alma? Quando todos se respeitam e quando todos se amam, procurando fazer a vontade de Deus.
Então, uma coisa que estraga muitas famílias, né, que nós vemos também, infelizmente, mesmo entre os católicos, é quando a mãe tira a autoridade do pai perante os filhos, ou quando o pai tira a autoridade da mãe perante os filhos. Então quer dizer que os filhos ficam repartidos porque o pai fala mal da mãe e a mãe fala mal do pai. E os filhos têm que ficar ali. Às vezes a criança tem 5, 6 anos de idade e ele tem que ficar ali administrando. Para quem que eu vou dar minha atenção? Para quem que eu vou amar mais? Não, vou defender meu pai, vou defender minha mãe. Imagina como isso é ruim. Depois a pessoa não sabe ter essa estrutura e se comportar bem no próprio casamento, porque ela já não aprendeu dentro da própria família a viver nessa harmonia que vem do pai e da mãe. Então, a esposa com o esposo, eles têm que ter uma unidade antes de querer fazer a família ou comunicar as coisas para os filhos. E se eles já têm os filhos e eles não chegam no acordo, eles têm que viver esse acordo fora da presença dos filhos. Para depois que eles chegam no acordo, aí eles continuam ali na casa, cada um com a sua autoridade. E assim também é na igreja. Não tem sentido, por exemplo, um bispo falar mal de um padre que está ali trabalhando com ele. Porque ele está tirando a autoridade da própria igreja. E vice-versa. Quer dizer, uns trabalham com os outros e pelos outros. Imagina se o bispo tira a autoridade de um padre perante os fiéis, ou se o padre fala mal do bispo ou fala mal do papa perante os fiéis. Então a igreja nunca vai ter a autoridade verdadeira, porque uns estão destruindo os outros, e ali vira um reino dividido. Então a unidade da igreja começa na unidade do lar. E na unidade do lar a gente já vê da onde que vem a autoridade, que a autoridade vem de Deus. Então por isso que diz aqui que o coração do seu marido confia na sua mulher. Não é só ele que confia, mas o coração. Por quê? Porque o coração é o centro da vontade. Então o marido, lá no centro da sua vontade, ele sabe da onde que vem a sua autoridade e sabe também que a sua esposa está trabalhando junto com ele, naquela sintonia de vontade, de pensamento, para agradar a Deus. Porque todos devem viver para agradar a Deus, não para construir um reino próprio, mas para fazer a vontade de Deus e para que nós tenhamos harmonia na sociedade e na igreja. Então, uma outra passagem que eu acho muito bonita aqui, depois você pode ler, porque tem muitas passagens simbólicas e muitas frases aqui que têm um sentido muito bonito, mas aqui nessa leitura diz que a lâmpada dessa mulher não se extingue mesmo durante a noite. Então a lâmpada significa a vigilância, a sobriedade daquela pessoa. Então imagine, por exemplo, antigamente eles não tinham energia elétrica, então eles tinham que manter o fogo ali. O fogo você mantinha com um pouco de óleo. E muitas vezes a pessoa deixava faltar o óleo e aquela lâmpada apagava durante a noite e de manhã todo mundo ia lá para tentar fazer o fogo de novo para poder manter a luz na hora que chegasse a noite. Então hoje em dia a gente tem energia elétrica, a gente não pensa nisso, mas se um dia faltar energia elétrica, nós vamos ter que ficar preocupados e falar assim, não, mantém aí o fogo, mantém aí tudo certinho, porque nós não podemos ficar sem luz. E da mesma forma, na nossa vida espiritual, essa luz significa a luz da alma. Então, a pessoa que não deixa apagar a luz, mesmo durante a noite, significa aquela pessoa que mantém a fé, mesmo nos momentos de tribulação e de sofrimento. E quando ela vê que tudo está difícil e que as coisas estão escuras, né, como se fosse noite, olha, não estou conseguindo perceber nada, tudo está muito escuro, muito difícil, mas a luz da fé está ali iluminando o coração. Então isso também é a função da dona de casa. A gente fala dona de casa porque ela é senhora, dona significa senhora.
Então, quer dizer, a mulher que tem essa dignidade de senhora, de dona da sua casa e que administra sua casa com sabedoria. Isso, infelizmente, falta nos nossos dias. Há muitas mulheres que preferem trabalhar fora. Mas quando você trabalha fora, você perde a possibilidade de educar os seus filhos. Porque ninguém pode educar os seus filhos a não ser você mesmo. Por mais que tenha bons professores, por mais que tenha a sua mãe, ou a sua tia, ou a pessoa que ajuda, ninguém é melhor educadora do que a própria mãe. E educar um filho é a coisa mais importante que nós fazemos nessa vida. Porque a partir dali, essa pessoa sabe o que são os valores, quais são as coisas que nós devemos valorizar e o que é que nós devemos fazer da nossa vida. Então, o exemplo das mães que não trabalham, mas que administram as suas casas, é um exemplo importante. Agora, se a mãe trabalha, também não é um pecado, mas ela tem que saber que o principal é a casa. E ela tem que também saber se vestir, se comportar perante a sociedade, porque tem mulheres, infelizmente, que são casadas, têm filhos e se vestem como prostitutas. E se colocam nas ruas como prostitutos. Quando que, na verdade, as mulheres antigamente sempre prendiam o cabelo, sempre faziam questão de não colocar muita maquiagem, salto alto, essas coisas, nem roupas que aparecem o corpo, para poder dizer, não, eu me preservo para o meu marido. Agora, se a pessoa sai de casa com vestes que chamam a atenção dos homens, então o que essa pessoa está procurando? Ela está agradando o marido, está agradando a Deus, ou ela está querendo agradar os outros homens? E aí ainda diz assim, não, mas se eu não ficar bonita, meu marido vai ser atraído por outras mulheres. Não, mas aí é um problema dele. É ele que está errado. Você não pode curar a doença dele ficando mais doente. Percebe? Você tem que curar a doença dele, mostrando para ele, ó, nós temos um compromisso com Deus ou não temos? Porque não adianta, como as pessoas fazem hoje em dia, querer salvar um casamento que já não existe. Se o casamento está em união com Deus e é vivido como sacramento, aí é uma coisa. Agora, se a pessoa vive aquilo ali como simplesmente atração de desejos, aí essa pessoa está investindo num buraco sem fundo. É a mesma coisa que você querer construir uma casa num buraco que não tem alicerce. Nunca aquela casa vai terminar e todo o dinheiro que você vai gastar você vai perder. Então isso não adianta. O certo é, ou você resolve isso antes de casar e põe bem certinho quais são os compromissos do matrimônio, você vai viver isso com Deus ou não? Vamos fazer uma aliança com Deus ou não? Você vai ser honesto comigo e com Deus ou não? Vai. Então, isso é o sacramento do matrimônio. Agora, se não resolveu antes de casar, tenta resolver depois. E tenta fazer com que a pessoa corresponda no mínimo, né? Que é essa fidelidade de mostrar ali que nós estamos trabalhando para Deus e não trabalhando para o nosso próprio prazer. Então, a partir desses conceitos, aí a pessoa vence a guerra. Porque hoje em dia, para você manter um casamento e para você manter a sua família, é uma grande batalha, porque o mundo não quer o bem. O mundo hoje em dia quer destruir todas as coisas que são de Deus. Então é importante que vocês, através de famílias santas, como foi a família de Santa Brígida, inclusive Santa Brígida teve entre os seus 8 filhos, ela teve 4 que foram religiosas, e mais 2 que foram sacerdotes, e os outros 2 casaram. Então quer dizer que Santa Brígida educou seus filhos na fé católica, e esses filhos corresponderam com a vocação. E por isso, a igreja canonizou Santa Brígida para mostrar, olha, esse é um modelo de mãe, esse é um modelo de uma mulher piedosa, de uma mulher santa. Inclusive, uma coisa que eu acho bonito é que quando ela se casou com seu marido, eles falaram assim, quantos filhos nós vamos ter? Então eles falaram assim, não, podemos ter 8. No dia que eles tiveram o 8º filho, a partir dali, eles viveram a castidade. Falaram assim, não, já está bom. Já temos 8 filhos,
agora você dorme num quarto, eu durmo no outro, vivamos a castidade. Então quer dizer, mesmo no casamento, a pessoa valorizando a castidade, a pessoa percebe que o valor fundamental não é o prazer. Por mais que eles tinham amor e eles tinham uma proximidade um do outro, eles souberam se respeitar para mostrar que a dignidade do corpo e a santidade dessa vida diante de Deus é mais importante do que a própria manutenção do casamento. Então foi assim que Santa Brígida se santificou, depois ela ficou viúva e o seu marido também morreu em grande odor de santidade. Então hoje a gente propõe o exemplo dessa família, o exemplo dessa grande santa, lutadora, que viveu em oração pela igreja, e nós hoje pedimos a Deus, pelas mães especificamente, pelas donas de casa e também pelas professoras, sabendo que daqui a alguns dias também nós vamos celebrar a festa de Santa Teresa de Jesus, grande santa reformadora do Carmelo, que é patrona de todas as mestras, de todas as professoras, aquela que é um exemplo de educadora também, como madre superiora de conventos, que educou aquelas religiosas, aquelas virgens, na fé e na santidade. Então busquemos o exemplo de Santa Teresa, o exemplo de Santa Brígida, o exemplo de santas mulheres, e não deixe a sua lâmpada se apagar durante a noite, mas mantenha a força de Deus, a força da oração, a força da sua alma, para que nenhum ataque do inimigo e nenhuma tentação possa destruir o carisma, a graça e a verdadeira beleza, não a vaidade, mas a verdadeira beleza, como diz aqui em Provérbios 31, né, que a beleza da vaidade é fugaz, essa acaba. Mas a mulher que teme o Senhor, essa sim nós devemos louvar. Então que seja louvada a mulher santa e que através de mulheres santas nós possamos restaurar a igreja e a sociedade. Amém.